A nossa oração da manhã, pedindo a todos que nós liguemos a Deus, nosso Pai, esse Deus divino que está dentro de cada um de nós. É isso. E agradecer, gratidão, Senhor, por mais esta manhã de sábado, onde nós estamos propondo estudar um pouco mais a doutrina espírita e quiçá que esses estudos nos motivem, nos auxiliem na melhoria, no cumprimento das nossos compromissos e metas que fizemos antes dessa reencarnação. Que Deus possa estar presente sempre em nossas vidas, que o Evangelho do Cristo possa ser a nossa diretriz, que nós possamos cada dia mais nos melhorar, nos reconstruir, nos reformar, colocar o amor dentro de cada um de nós. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós. E assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos ao nosso estudo. Hoje, 7 de fevereiro de 2026. A nossa ideia era estudar o capítulo 6, né? Na semana passada nós não concluímos o capítulo 5. Ainda estava... Nós estávamos lembrando, então, no capítulo 5, só para a gente lembrar, nós ouvimos a história do Pedro, Camilo, o assassinato, né, que foi cometido e a implicação que isso teve na vida do Pedro, que foi o assassino, e também na vida do Camilo, que foi a vítima. Então, ambos tiveram uma vida, 20 anos de problemas, de dificuldade. Um porque cometeu o assassinato e carregava dentro de si aquela culpa, e o outro porque queria vingança. Então continuava sempre na presença do Pedro, atormentando, e o Pedro já com a culpa, né? Nos leva à reflexão, né, que esses acontecimentos, muitas vezes, eles são impulsos. O Pedro tinha lá as suas justificativas para poder estar contrário à decisão do Camilo de não passar para ele, né, o recurso financeiro que ele se julgava no direito, porque ele se dedicou quase que uma vida a auxiliar, né, o Camilo na questão patrimonial, que ele tinha até sucesso nessa questão. E daí eles discutiram e terminou que o Pedro assassinou o Camilo. Né? Não foi uma coisa assim premeditada, foi uma coisa de momento. Mas cometeu o crime, né? Se deixou levar pelas emoções da hora e fez. Aí, para se livrar da situação, ele fez todo aquele plano e aqui deu certo, né? A polícia a justiça não conseguiu pegar ele, porque ele usou de recursos, né, para poder enganar. Mas não engana Deus, não engana a consciência começou a cobrar dele. E ele, então, passou uma vida complicada, né? Contudo, ele fez, assim, várias coisas, né, que foram certas, né? Por exemplo, ele amparou a família da vítima, né? Deu todo o suporte inicial, deixou recurso suficiente para eles poderem ter uma vida tranquila, né? Levou um pouco do recurso, do dinheiro, aquele que ele achava que era justo para ele, constituiu uma nova família, se dedicou a essa nova família,
se dedicou assim de forma intensa, doentia até ao trabalho, e com isso ele conquistou assim uma projeção social e econômica, né, no local onde ele estava, que ele foi construir a família em um outro local, em outra cidade. Lá ele conseguiu sucesso financeiro, mas nada disso deixava ele tranquilo. E com isso, então, André Luiz mostra que isso aí foi modificando, né, a questão física dele. O cérebro começou a ter problemas e com isso todo o corpo físico começou a apresentar problemas e enfermidade. E essa enfermidade levou ele a estar no hospital, onde foi então que a equipe espiritual do qual André Luiz fazia parte foram lá, né, para visitar e tal, para poder. E era um ensinamento para o André Luiz que passou para todos nós. E aí então a Cipriana, que era responsável para fazer o trabalho, né, de resgate daquelas duas almas adoecidas. O pessoal da equipe do André Luiz inicialmente fez aquele trabalho inicial e depois então ela continuou o trabalho de convencer, mostrar tanto para o Pedro quanto para o Camilo um novo caminhar, né? Porque o Pedro precisaria se responsabilizar pelo que ele fez, né? Entender que ele fez errado, né? Buscar o perdão do Camilo, e foi todo ela primeiramente ela mostrou para o Pedro que o que ele fez não estava certo, e depois então ele falou como que Deus é Pai, né? Que como ele tinha voltado, né, à oração a Deus, então ele estava sendo ali acolhido para novamente ele poder caminhar. Ele já estava bastante enfermo, próximo do desencarne, estava no hospital, né, e a família toda orando por ele, os filhos, né, preocupados, tinham constituído uma família já com 5 filhos. E o Camilo estava assim, inicialmente irredutível, ele se julgava no direito, né, que ele diz aqui, né, que pode fazer uma vítima como eu se não odiar sem piedade. Ele foi a vítima, então ele achava que tinha o direito. E a Cipriana então começou a trabalhar essa ideia, né, do perdão com ele, né, para ele amolecer o coração, né, para ele poder perdoar o Pedro, para o próprio bem dele. Ele estava preso ao Pedro, ali os dois estavam escravos um do outro. Então, às vezes a pessoa acha que se vingando ela vai encontrar paz, pelo contrário, ela vai encontrar mais problemas ainda. O caminho sempre do perdão é melhor para todos, tanto para a vítima quanto para a pessoa que cometeu o crime. E então ela estava ali conversou com eles e explicou para ele que não é porque ele era vítima que ele tinha esse direito, né? Até grifei aqui, a condição de vítima não te confere santidade. Então, às vezes a pessoa, não, mas eu tenho direito, afinal fui eu que fui prejudicado, né? E aquela turma do contra, né, fala, tá certo, você tem que ser mesmo, tem que ir para cima, não pode perdoar não, onde já se viu, o cara fez isso aí, você tem que procurar justiça, né, procurar justiça. E a pessoa se acha, né, naquele direito de buscar a vingança, né, e acha que ele está certo, ele precisa punir o outro, precisa fazer o outro sofrer pelo que ele passou. E quem sofre, na verdade, são os dois, né? Os dois acabam sofrendo, porque os dois
Um provocou e o outro está fazendo mal. Então ele perdeu 20 anos, 20 anos ele passou nessa escravidão, né? Nessa prisão ao Pedro. E aí ela lembra, né? Ela fala, ó, não é questão porque o Pedro fez está certo. Claro que não, foi um momento de insânia, perdido na ilusão da mocidade turbulenta que ele cometeu esse ato. Mas ele estava se modificando, né? O Pedro, aqui ela apresenta um Pedro diferente, né? Um Pedro que se dedicava ao trabalho, né? Com tudo que era uma fuga, mas se dedicava ao trabalho, à família e tudo mais. E, e você estava ali querendo fazer maldade a eles, né? Então, todos se emocionaram naquele momento, porque ele estava começando, né, a se tocar. Aí eles foram na residência do Pedro para visitar, que a Cipriana contava que na residência o Camilo então ia perceber que o Pedro estava fazendo, como ele era querido, né, amado pela família e tudo mais. Ele poderia então mudar a forma de pensar. Aí mostra para um momento, né, da família, o Neneco, né, perguntando por todos e querendo fazer uma oração para o papai que estava enfermo. Ele estava aflito, abatido, né? Ele estava atormentado ali no hospital, né? Ele, além da enfermidade física, ele continuava atormentado, tanto pela própria culpa que ele sentia, quanto o assédio do Camilo sobre ele. E então ele falou, ele estava pedindo oração, né? E a mamãe falou, vai brincar, né? Confiemos em Deus, que Ele está atuando através dos médicos, né? Que estão cuidando dele. E a Cipriana, então, mostrou então para o Camilo aquela situação ali, né? Como é que você não se comprar, não se condói, né? Não sensibiliza com esse menino, né? Com a criança devotada à prece, né? Seu coração não amolece por conta disso. Este é o lar do Pedro criminoso, que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Então Pedro estava no caminho da redenção, cometeu um crime, mas ele estava buscando crescer, né? Superar isso aí. Ele compreendeu o que ele fez, né? Assumiu o que fez perante si mesmo, né? E estava tentando vencer isso aí. Então ele ficou enfermo muito cedo, né? Ela diz, antes de 50 anos ele já demonstrava assim, bastante enfermidades e tudo mais por conta tanto dessa culpa que ele carregava. E se devotou a família e tudo mais, amparou a família, né? Através do casamento, os filhos e tudo mais. E cresceu, né? No conceito dos amigos. Então ele estava bem melhor do que o Camilo, que tinha tudo aqui na Terra, era uma pessoa bem que poderia tá indo bem, mas por conta dessa, tocou o telefone, deixa eu parar aí. Então ele estava com crédito até, né, o Pedro, né? Com crédito pelas intenções dele e pelas preces que a própria família fazia em favor dele, que eram intercessórios, né? E quanto a você, o que fez, né? Perdeu 20 anos, né? Desperdiçou tempo precioso. E daí ela começou, ela com essas palavras e tal, ela estava começando a quebrar, né, aquela dureza do Camilo. Ele falava sobre o Senhor todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade é de cumprir as suas leis, né?
o teu amor, né? Somos todos irmãos, todos cometemos equívoco. Ela lembra dela mesmo, né? Eu também já cometi, né? E aí ele se desmanchou, né? Quero ser bom, todavia sofro, confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? E aí ele estava já então se desmanchando ali, né? E a Cipriana, tolerante, maternal, né? Acolheu ele e então ela observou, né? Quem de nós, meu amigo, né? Então ela lembrou da questão dela, né? Poder aprender toda a significação do sofrimento. Indagas a razão, por que atravessaste tão dura prova? Por que você está passando por isso, né? Aí ela dá alguns exemplos aqui, né? As analogias, dizendo assim: não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que compele a cozer o delicado vaso no calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária. Aí eu fiquei pensando, né, nessa questão, né, que a dor necessária, os sofrimentos necessários, que sempre é lembrado dentro da doutrina espírita, e que às vezes a gente fica assim, né, e as pessoas de fora falam, parece que o espírita gosta de sofrer, né? Ele gosta de sofrer, ele acha que o sofrimento é o caminho para crescer, né, para o aprendizado e tudo mais. Então, nessa parte aqui, ele faz essa comparação, né, tentando do oleiro, né, da pedra bruta, que trabalha para fazer aquelas estátuas, né, que depois se torna bonita e tudo mais. Para o espírito se elevar também, então ele precisa passar muitas vezes pelo sofrimento, né? E ascender a si mesmo. E às vezes é difícil mesmo, até para a gente mesmo, né, espírita, aceitar isso. Não, por que eu tenho que sofrer, né? Por que eu tenho? Eu não posso passar sem sofrimento. Mas no Evangelho diz isso também, né? Que o amor paga uma multidão de pecados, né? Você não precisa passar por... E mesmo quando você está em sofrimento, quando eu estou em sofrimento, tem alguns que passam de um jeito, outros passam de outro, né? Ou a pessoa, quando ela quando ela está estudando, né, fazendo escola, faculdade, seja lá o que for, ela passa por dificuldades, né? A prova ali é difícil, o estudo é difícil, né? Para poder aprender, para poder crescer, né? E às vezes alguns passam a faculdade assim com muita alegria. Que venha mais, né? Estou aprendendo, estou crescendo e tudo mais. E alguns levam aquilo ali como uma coisa pesada e tudo, né? Então a gente tem os exemplos. E aí então ele estava já mais sensível, né? Chorando já, então ela trouxe ele para junto de si, né? Como uma mãe mesmo que era. Eles se viam nela até como a mãe de Jesus ali. E aí ela contou um pedacinho da história da vida dela. Ela também passei por dificuldades, né? Eu tinha 2 filhos que foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. As minhas 2 filhas foram seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, que escarneceram de minhas esperanças, permanecem na esfera sombria, amaranhados em perigosas ilusões. E o esposo, que era meu único amigo, quando peguei a lepra, ele me abandonou, né? Fugiu. Naquela época, a pessoa que estava com essa doença, né, todos fugiam, porque realmente é contagioso e tudo mais, né? Hoje tem tratamento. Então, era até isolada as pessoas. Então, ela passou por muitas dificuldades também, né? Perdeu a saúde, né? Muito cedo, e foi privada de toda a família, né? Dos entes queridos, por morte, ou porque a filha tomou um rumo
não muito dignificante, o marido a abandonou. Então, tudo isso para mostrar para ele que todos passam por dificuldades, né? Ninguém está isento disso aí. E aí então Camilo se ajoelhou, e aí foi a vez dele aceitar aquilo ali. E não me. Aí ele sentiu. Eu acho importante a gente entender, né, que não foi as palavras dela, né, da Cipriana. Claro que as palavras têm a sua importância, o exemplo, tudo mais, mas é a energia que ela traz, né? Por isso que a gente sempre lembra, né, a questão da autoridade moral, né, quando está atuando no centro, na reunião mediúnica, tem que ter é preciso, né, é bom ter uma autoridade moral para falar com aquela pessoa, que daí sim ela desmancha, né, porque ela sente aquela energia diferente. Então ele disse assim: não me falaria dessa maneira se não me amasse. Então, ela sentiu o amor que ela estava voltando para ele, ela sentiu a sinceridade dela, né? Não são vossas palavras que me convencem, senão vosso sentimento que transmuda. E daí ela fez a oração aqui, né? Que eu até grifei: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões, desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Acho que essa oração vale para, se não para todos nós, para a maioria de nós, né? Essa é a oração ideal, né? Que a gente peça força para enfrentar nós mesmos, né? As encrencas que a gente carrega dentro de nós, as perspectivas de novas encrencas, que a gente possa vencer isso, vencer as tentações. E então, a Cipriana deixou o enfermo, né, de novo lá no hospital, né, que ele estava em emancipação espiritual, né? Enquanto ele adormecia, eles estavam fazendo todo esse trabalho, né? Tirou ele lá do hospital, o Pedro, né? Então ele voltou lá. E aí eu disse para ele: abençoado sejas tu que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo para todos nós. Então ela levou o Pedro de volta, né? E levou então o Camilo, né? Com eles lá, né? Para a regeneração, que ele já estava bem, né? E lembrou algumas passagens de Jesus, né? Sobre jejum e prece, né? Para expulsar, né? Aquelas energias ruins, né? Então, às vezes a gente interpreta o jejum só aquele físico, que também faz bem, né? Mas o jejum, né, das coisas, das emoções contrárias, né? Dos pensamentos ruins, né? Que a gente poder nos voltar para o jejum da renúncia, o jejum pela renúncia, né? A luz da oração, que nasce do amor universal, diz ela. E aí a família, né, ia visitar o Pedro, né? Aí ela levou então o Pedro de volta lá pro hospital. E aí perceberam então que o Pedro já estava melhor, né? A questão assim da energética dele, já não sentia mais aquela, tanto a questão física, né? Não sentia aquela dor no peito, algo assim nele mostrava coisas boas, né? Aquelas energias escuras, né, na cabeça, estavam sendo retiradas e tudo mais, né? Estavam se desprendendo, desfazendo. E ele mostrou então, quando a família chegou, assim, um bem-estar. E ele contou que teve um sonho, que encontrou com a Mãe Santíssima e que ela abraçou, estendeu as mãos para ele. E todos ali se emocionaram, ficaram alegres de reconhecimento. É claro que a expectativa da família era que ele sarasse, né? Fisicamente. Mas a ideia do plano espiritual era a partida dele. Ele estava vencendo e ia partir, né? De forma melhor do que ele quando ele entrou no hospital. E, então, esse foi o final desse capítulo.
Alguém quer fazer algum comentário? Antes da gente entrar no novo capítulo? Essa questão do sofrimento mesmo, que é meio polêmica, que é até dentro da doutrina espírita. Precisamos sofrer para crescer? Como é que é? Shirley, João Domolin, ninguém? Vamos para frente? Estava ligando aqui, meu microfone estava desligado. Então, esse exemplo aí da Cipriana, o próprio relato da vida dela mesmo, que ela passou na última existência, é muito interessante, né? Porque ele relata tudo que ela conquistou com aquele sofrimento tão grande naquela existência, naquela encarnação. Deixa para nós, claro, a pergunta: o que ela teria feito, o que teriam passado ela nas vidas anteriores com aqueles filhos, com aquelas pessoas, com aquele marido, né? O que teria acontecido para ela vir a sofrer tudo isso? Porque a gente fica lembrando que tudo está submetido à lei de causa e efeito, mas ali o que é muito interessante é a gente ver o tanto que ela se engrandeceu com aquele sofrimento, a gente imaginar o tanto que ela se redimiu, né, o tanto que ela expiou com aquela vida que ela teve, mas que tudo isso ocorreu em função da forma como ela aceitou e vivenciou o sofrimento. Então, ela não entrou em detalhes, mas deixou muito claro que ela aceitou e vivenciou aquele sentimento com toda a resignação e com toda a confiança em Deus, né? E aí ela cresceu tanto, ela se fortaleceu tanto em amor, em comunhão com os desígnios divinos e com a lei divina, que ela se tornou essa pessoa com todo esse poder, essa energia amorosa, essa compreensão capaz de fazer um trabalho daquele que ela estava fazendo ali com o Camilo e com o Pedro. É muito interessante esse caso da vida da Cipriana, do nível que ela chegou, né? É muito interessante, curioso, deixa ali muitas lacunas para a gente entender ainda. É, é interessante a gente. A gente fica pensando, né? É realmente isso aí, né? Por que, que ela passou por tudo aquilo ali, né? Qual a história? Qual a história, qual a história, qual a história do. Qual propaganda? Qual que é a história que envolve tudo? A situação dela. Por que, que ela estava passando por isso? Entendimento. Muito bem. Mas a conquista que ela teve é incrível, né? Ela avançou bastante, né? Nessa vencer a si mesmo. Vencer a Que a si gente mesmo. vê que ela tinha débitos, né? Tá claro que ela tinha débitos grandes com aquelas pessoas, a lei divina com a própria consciência. Então, o débito não quer dizer sofrimento, né? A pessoa passa aquela dificuldade com mais ou menos sofrimento, né? Depende da pessoa, né? Aquilo que a gente vê lá no Evangelho, né? No capítulo
dos bem-aventurados aflitos, né? O bem e o mal sofrer. Tem alguns que passam com muita dificuldade, tem outros que passam e tiram lições assim muito boas daquela situação e consegue ter uma paz interior, né? Mesmo no momento de tribulações que está vivendo ali na parte externa, né? Mas interiormente ela está bem. Shirley, quer fazer um comentário? Vamos para frente. Sobre a Bastante. situação do. O João falou bem, você complementou. Tudo depende do que cada um decide fazer, né? As ações e como é, todo ato tem uma reação, né? Ação e reação. O que você determina para você, para sua vida, tem as consequências. Olha a dela, né? Olha as benfeitorias para ela. É isso. Aí diz aqui, ó, o sofrimento, quando aceito com fé e compreensão, atua como um cadinho purificador que acelera a evolução e a iluminação espiritual. É isso. Quanto à situação do Pedro também, né, que ele tinha cometido uma falta muito grave, Grave, muito grave mesmo. mas ele acabou tendo esse socorro, tendo essa ajuda para não, talvez até ser levado ao desencarne antes do previsto, por influência do Camilo. Ele teve isso porque ele também viveu uma vida valorosa nas outras áreas da vida dele, né? Na relação que ele estabeleceu, na família que ele constituiu. E ali eu não consegui ver assim nos trabalhos que ele fazia, né? Nos empreendimentos materiais que ele fazia, mas possivelmente ali também indica que ele também trabalhava com honestidade, Sim, apesar do sucesso, né? O ali grande sucesso, né? não Da disse que era pessoa, desonesto, é verdade, não diz não. da pessoa que ele se tornou, né? Da posição social, menciona que ele galgou ali as mais elevadas posições, né? E tudo isso, como você disse, Odilon, ele era uma espécie de fuga, mas era também uma forma de buscar viver corretamente. Talvez mais como compensação, né? Claro que, como refúgio da consciência, você mergulhando no ativismo de trabalho, também é uma forma de buscar refúgio da consciência, que, como foi visto, não resolve. Ele tinha que enfrentar. Ele tinha que enfrentar. E aí, como a Cipriana bem falou para ele, por que ele não ajoelhou aos pés da vítima dele? Não pediu perdão. Essa conversa interior, né, que a gente devia fazer sempre, né? Que a gente fica procurando escapismo, né? Não, mas eu fiz porque ele me explorou a vida toda, não quis dar o que é meu, né? Tem pessoas que vai por esse caminho, né? E às vezes A continua pessoa fazendo mal. persiste nessa racionalização, né, justificativa. Então, Tinha razões para fazer aquilo, né, razões fortes. todos temos, né, as nossas razões, né? Todos nós temos as nossas, entre aspas, justificativas, que não justifica coisa nenhuma. Mas a gente procura esse escapismo perante a nossa consciência, mas a consciência não se engana, não tem como a gente enganar a lei de Deus que está dentro dela, né? A gente até pode passar a ideia para os de fora, né? As pessoas de fora, mas para nós mesmos a gente sabe que
O que significa aquilo tudo. Tá certo, vamos iniciar o nosso capítulo só, né? Amparo fraternal. Essa questão do Pedro e Camilo já vai ficar para trás, já vai vir uma outra questão aqui, né? Então é um outro drama que a gente vai ver, né? Aí então nós vamos ver aqui o caso da Cândida. Cândida que estava também previsto para desencarnar. Está dizendo aqui, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Então, nós vamos ver algumas horas da vida dela, né? Da Cândida. E então a Cipriana, que é a mentora que ela, né? Falou para eles trabalhar com ela ali, vigiar. E a questão da filhinha dela, né? Que é uma moça já, né? Ela estava reclamando providências, né? Quer dizer, eles precisavam auxiliar a filha da Cândida. Ela apresentava assim, sinais de envelhecimento um pouco prematuro, né? Por conta da vida que ela tinha, né? Aqui na Terra, das dificuldades que ela passou. Então ela estava se extinguindo na idade física não muito avançada. Então ela estava já próximo mesmo da partida, né? Próxima ao desencarne. E ali perto dela então estava a filha, né? Pálido, ao quebrado, lágrimas, né? E ela foi então, a filha está na verdade ali para se despedir dela, né? Mas não, sempre com a esperança que ela se recupera. Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Aí vem a recomendação, né? Você sabe que não vou mais levantar, provavelmente. E daí a moça ficava cada vez mais, né, chorosa, dizendo, não, a senhora vai recuperar, né? Aí ela lembrava assim, meus filhos me abandonaram. Então ficou só aquela Julieta, só, né? Os filhos, outros, diante da pobreza, né, da dificuldade que eles passavam ali, eles procuraram, né, outros caminhos, pelo que está dizendo aqui, né, caminhos não muito honestos, né, dizia, agora ela estava preocupada com a filha, que ela ia morrer, né, ia desencarnar, e a filha, de repente, poderia também procurar outros caminhos, e ela estava, então, preocupada com a filha, né, dizendo que ela poderia enlouquecer e ir para outro caminho. Então ela tinha os seus 20 anos e as despesas, né, com o hospital estavam muito grandes. Elas trabalhavam como costureira. A mãe era costureira e a filha também estava seguindo o mesmo caminho, né? Antigamente as roupas eram confeccionadas sempre pelas costureiras. Então ela trabalhava nessa área, as duas, né, trabalhavam nessa área. Mas a renda não era tão boa assim, né, para que ela pudesse se manter com tranquilidade. Agora, com a despesa dos hospitais, né, a coisa estava difícil. Ela dizia, não, mãe, eu estou trabalhando, está dando certo. Mas ela estava com dificuldade, sim. A costura rende pouco, dizia a mãe. Não fica preocupada, né? Eu já tomei um pequeno empréstimo e em poucos meses tudo isso vai voltar ao normal. E aí perguntou do Paulino, né? Onde está Paulino? E daí ela ficou meio acanhada, assim, meio envergonhada. Por que será que a Juliette ficou envergonhada? Não sei, mamãe. Eles não sei se não se veem tanto, muito? Não, falou meio tímida. Aí ela queria ver o Paulino para aconselhar o Paulino a proteger a moça, né? Depois que ela partisse, porque ela ia ficar sozinha, era uma moça muito bonita e o mundo está referto de homens maus que tentam, né? Que podem levar você para a perdição. E ela estava ali, continuava chorosa, e então ele pedia assim, não se deixe arrastar pelas tentações, né? Procure recurso no trabalho digno, não se deixe iludir pelas promessas de vida fácil.
Então ela dizia assim, ó, siga meu exemplo, né? Fiquei viúva, muito cedo, seu pai nos deixou uma pobreza honesta, mas cheia de bênçãos, né? Pobreza honesta e cheia de bênçãos. Os seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lacinaram o coração. Todavia, nesse gravado de silêncio e dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Então ela estava mostrando a própria vida dela, a própria vivência, né? Com a consciência tranquila é o melhor. Então, as privações que eu passei, né? Mas sempre na honestidade, né? Ela diz assim, eu vou morrer feliz sabendo do seu amor, do seu devotamento por mim e tal, mas sabendo que você está bem, né? Que as preces de amor que nunca morrem. Não desejo que você seja boa e dócil tão somente comigo. Obedeça igualmente a Deus, consagre-lhe o amor e a confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade, que nos pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Então, conforme-se, filhinho, aos desígnios de vida, no turbilhão das provas humanas e não desacursou. Ela estava orientando aqui a Julieta a aceitar, né? As dificuldades e aparecer. E ela, a mãe falou, não, você não vai morrer, mãe, você vai ficar com a gente. O médico falou que vai intensificar o tratamento, né? Você vai sarar. E aí elas beijaram, né? A Julieta se afastou. E aí então Calderaro atento diz que então assistir, né? Com recursos magnéticos, que ela tinha recebido instruções de Cipriano, para acompanhar a Julieta, né? Bom, nosso tempo está acabando. 9h14, né? É quase. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? O tempo passa rápido demais, Odilon. Nossa Senhora. É um caso parecido um pouco a esse relato do sofrimento da Cândida, né? Um pouco parecido com o relato da Cipriana, quando depois, no final dos atendimentos lá, aos dois, ela conta um pouco da experiência dela. E aí é uma outra pessoa resignada, sofrendo e vivendo grandes dificuldades, né? Dificuldades com a família, os filhos, né? Os filhos que também abandonaram, a filha, ela nem sabendo exatamente o que está acontecendo, né? Pelo que a filha está passando. E ainda bem ali que ela, um coração tão bom, que ela pensou no Paulino como um homem reto e bom, né? Você já leu, já sabe quem que é o Paulino, né? Ela não... ela pensou no Paulino como... Se a Shirley não leu, ela vai ter spoiler aqui, né? Paulino não é gente tão boa assim, não. Pensou no Paulino como alguém que ia proteger a filha dela, e ela não enquadrou, ela não fez aquele raciocínio, cuidado, que os homens estão todos iguais, nenhum não presta. Ela confiou pelo menos em um, e confirmou a regra, que não prestam. Dá para descontrair. E essa é uma época, né? Imagine, na nossa época, agora faz o quê? Uns 70, né? 8 anos, né? Que isso aconteceu, né? O livro é de 1900 Tá indo quase para os 80 anos já. que aconteceu. Era uma época bem diferente da nossa. Então aqui ela narra, né, a questão, né, da Cândida, né, que nós até já adiantamos, que ela se enviou e 3 filhos, os filhos foram buscar outros caminhos, né, porque a pobreza ali, como eu achava que poderia dar bem em outros lugares, e abandonou a família.
E ela hospitalizada, 10 meses de hospital, né? Sem dinheiro para pagar o hospital. Então a dificuldade era grande para eles, né? Passar. A Julieta procurou ajuda, né? Com a família, com os parentes, com amigos, mas ninguém ajudou ela. Então ela estava mesmo numa situação muito complicada e queria dar, né, pagar os hospital e tudo mais para a mãe, né, e tinha dificuldade com isso. Era uma situação assim desesperadora para uma pessoa adolescente, né? Jovem ainda, né? Muito 20 difícil para anos. ela. 20 anos, né? Muito Nem o difícil. SUS não existia, né? O SUS é uma coisa nova aqui. Naquela época era tudo pago, né? E olha lá, ainda era muito difícil, né? Não tinha como sobreviver. O pessoal usava muito remédio caseiro, né? Tratamento lá no meio do mato mesmo, né? Ninguém procurar médico era um luxo, né? Ninguém procurava médico, não tinha muito facilidade para isso. Até que então a despesa ia cada vez maior, mais difícil. Até então a Julieta é muito bonita, né? Ela era assediada para outros caminhos, né? E então ela falou, então eu vou, né, numa casa noturna, né, dançar ali, me apresentar, né, para ganhar mais dinheiro, cantar, né, para melhorar a receita em casa, né? Até então, esse era o plano dela. Ela Fazer um bico. é um bico. Só que lá nessa casa noturna, como você diz aí, né, tem os lobos ali, né? Assediando. As feras. Ovelha assediada por feras, diz aqui. E por mais que ela resistisse a isso, né? E tal, por mais que ela. A tentação era grande. E até que ela cedeu ao Paulino, a quem a mãe estava lá falando, né? E Paulino exibia ela, que ela era muito bonita, como ostentando uma joia, né? Vaidoso, cavalheiro vaidoso ostentar uma joia. Então, se aproveitava da mocidade, beleza dela para se exibir nos lugares. E a Julieta escondia isso da mãe. Quando ela ia no hospital, ela ia lá com a roupinha mais modesta, né? Para não passar a ideia de que ela estava fazendo outras coisas. Agora a Julieta sofria com isso também, né? Ela começou a sentir, né? A situação de culpa também, né? Aí então a mente dela começou a ter esses pensamentos de culpa, de que não estava respeitando as orientações e o exemplo da mãe. E isso começou também a provocar a doença, enfermidade mental nela, né? Ela estava caminhando para um processo de loucura mesmo, né? Ela estava à mercê dessa situação, né? Então, era muito difícil para ela. Mas a Cândida, né? Ela tinha um mérito muito bom, né? E as preces dela fazia diferença na vida dela e na vida da Julieta, né? Julieta, então ela ia receber socorro da equipe por mérito, né, da mãe, né? E dela própria também, né? Que ela também era uma pessoa boa, né? Desde sempre estava junto com a mãe, auxiliando ali, aprendeu o ofício de costureira, né? Dedicada. Na verdade, o que ela estava fazendo ali, cedendo a esses apelos, era para ajudar justamente a mãe. Ela queria pagar as despesas do hospital, não queria que a mãe tivesse dificuldade. Até isso ela justificava para ela mesma. Falava, não, eu estou fazendo isso pela minha mãe, né? Que me deu a vida e tudo mais. Só que ela lembrava do conselho da mãe, olha, eu passei por muita dificuldade também, mas eu não me deixei cair pela tentação. Faça isso você também, né? Siga o caminho
caminho certo, né? Não deixa que a tentação te leve. Então ela se sentia culpada também, né? Ao mesmo tempo que ela justificava perante ela mesma, né? E aí ele faz aqui uma descrição, sempre que ele faz, né? Como esse livro é voltado para a questão da mente e cérebro, né? Ele faz uma descrição aqui que é um pouco mais técnica, que eu não entendo muito bem. Ó. Represavam-se na pleura, invadiam, né, os pensamentos dela, né, as vibrações pesadas dela. Invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que ao seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Aqui ele faz uma descrição da influência da culpa, do sentimento, das emoções, né, no próprio cérebro, e daí, é claro, para todo o corpo físico, e vai para a corrente sanguínea e tudo mais. Aí é um caso bem, bem impactante para a gente olhar e ver como que as coisas acontecem, né? A dita somatização das questões mentais, né? É porque a gente não sabe dela, não sabe quais as razões, não sabe qual é a vulnerabilidade que ela tinha nessa questão da saúde, mas o que a gente vê é que ali as preocupações dela e a própria escolha que ela estava fazendo, com a consciência de culpa, de que aquilo não era o correto, aquilo desaguava em todos os sistemas do corpo, né? No pulmão, o pulmão, que é um órgão que, segundo as compreensões, reflete muito a questão emocional também, né? Ali para o pulmão, e do pulmão ia para o coração, e aquilo retroalimentava a questão mental do cérebro, porque mostra que o cérebro, em desalinho, ele detonava né, provocava essa emissão dessas energias também, prejudiciais ao corpo. E aí ele fala que a coisa é tão complicada que não ia só dar problemas orgânicos muito sérios, que poderia causar a morte, chegando ali até o fígado, e um órgão fácil de levar à morte, quando ela adoece, como ia levar à loucura. Isso. Levar à loucura. Então a gente percebe ali uma questão interessante, de que ela, quem sabe, já tinha vindo para essa vida, nessa conjuntura, exposta a possíveis tentações, a tentação de buscar uma vida um pouco mais, uma facilidade, mesmo que essa facilidade fosse com um objetivo ali nobre, de cuidar da saúde da mãe, vai buscar uma facilidade por meio dessa vida lá nesse bar, né? E ali, claro, ela estaria exposta também a outras coisas, outras tentações, a tentação da bebida e a tentação de ceder ao jogo masculino, né, descompromissado e imoral. E aí ela não estava conseguindo enfrentar tudo isso de uma maneira equilibrada e saudável. Pensando de uma forma assim mais simplista, né? É um peso muito grande para uma jovem, adolescente, né? Responsabilidade grande. Será que eu dava conta de um trem desse? Eu acho que não, hein? Pois é, apesar que naquele tempo Peso ela já maior não era ainda. mais, ela já não era mais nenhuma jovem adolescente, né? Porque não é como hoje. Naquele tempo, com 20 anos, ela já estava altamente responsável, né? Era atribuída, É a era própria delegada de criação dela, né? responsabilidade a crianças de 10 anos, né?
É a própria vivência dela também, né? Contribuiu para esse amadurecimento também, né? Que a mãe dela, Uhum. muito cedo, né? Passou para ela atividades e tudo mais, e ela foi crescendo, né? A importância disso também, né? Da atuação da Cândida, né? Na vida dela, para ela poder ter essa Tem várias dinâmicas ali de vida, né, que são mostradas em outros romances, que nesse aí não dá para mostrar, né, porque seria alongaria demais. É, muito bom. Muito bem. Nós vamos continuar isso aqui então na próxima semana. Vamos parar aqui nessa parte mais técnica, e daí a gente volta ela na próxima semana, né? Pra buscar entender melhor, que eu acho que isso aqui é fantástico, essa questão, né? Que a influência que tem o nosso pensamento em tudo, né? Principalmente a medicina, hoje ela já está voltando para isso, né? Mas sempre ela só olha a parte física, né? Não olha essa parte emocional. E que ela é fundamental, ela é muito importante para tudo, né? Ela que comanda tudo e foi por muitos anos ela foi desconsiderada, né? Pela ciência. Hoje a própria ciência já está se voltando mais para essa questão. A importância da gente saber pensar. Saber pensar é legal. Muito bem. Alguém quer fazer a oração final? Ou algum comentáriozinho mais? Ainda tem um espacinho de tempo aqui. Nosso Google aqui está dizendo que falta 3 minutos. São muitas coisas, nem dá para a gente ir muito longe, né? Esse pequeno tempo. Quando terminar, eu posso fazer a prece. Ok. E a gente sentindo essa gratidão a Deus e a cada um dos outros que está nesse momento aqui junto, conseguindo concretizar, né, esse propósito, que é um propósito muito valioso nas nossas vidas, e que com certeza tem o amparo da espiritualidade benfeitora nas nossas vidas, de mentores que buscam nos auxiliar nessa caminhada, nos dar suporte também, sentindo gratidão a Deus, a Jesus, a toda essa máquina maravilhosa do universo, da evolução, dizendo muito obrigado e rogando que isso realmente possa causar resultados positivos nas nossas vidas, desejando e pedindo que o nosso final de semana continue abençoado e a gente correspondendo com essas bênçãos, assim como a semana que vai iniciar o prosseguimento das nossas lutas, das nossas vidas, e todas as nossas relações, com todas as nossas responsabilidades, e, de um modo especial, no campo da caridade, onde muitas vezes está aberto, com tantas possibilidades, com demandas às vezes até discretas, mas para nos tocar os sentimentos, tudo isso possa ser amparado e a gente possa ter a bênção de reagir ou de agir nos momentos certos da maneira mais adequada. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Um bom final de semana para todos nós, que a gente Bom possa final de semana para todo mundo. Muita paz. muita paz. Deus abençoe. Gratidão.